Basta esfriar um pouquinho para que a gripe venha, algum problema respiratório apareça. Entre eles, a gente tem aí, olha, a rinite e a sinusite. Você sofre com esses problemas? Esse vai ser o nosso assunto de agora. A gente vai conversar sobre isso com o otorrino Augusto César Borges e você vai participar comigo pelo WhatsApp, viu? É o 99897.000. Bom dia, doutor Augusto, seja bem-vindo. Obrigado. Hoje o tempo já amanheceu um bocadinho mais frio, pelo menos eu senti de madrugada. Isso para quem tem sinusite e rinite já é complicado, né? A oscilação térmica, hoje amanheceu bem ensolarado, né? Aí faz aí 28, 30 graus de dia e à noite cai para 16 graus em Uberlândia. Essa oscilação térmica é muito favorável, tanto para sinusite quanto para rinite. Vamos explicar a diferença entre ambas, assim, porque muita gente não sabe, antes da gente começar as perguntas aqui, doutor Augusto. A rinite alérgica é o quadro alérgico apenas, né? Ele não tem bactéria, não tem febre, não é uma infecção. E a sinusite seria a infecção dos sinos, que são os seios da face. Aí tem um catarro purulento, dores de cabeça, um quadro bem mais complexo. Bem mais complexo. E há vários tipos de sinusite, a gente pode dizer assim, doutor Augusto? Existem algumas cavidades na face. Então existe a sinusite maxilar, etimoidal, que ficaria perto dos olhos, a frontal, e tem uma que é mais rara, que é a esfenoidal, que fica perto da nuca. Então, às vezes, sinusite dá dor na nuca também. Olha, e às vezes a pessoa confunde até com outro tipo de doença, a meningite, problema, por né? exemplo. E a sinusite, ela pode aparecer em qualquer idade? Qualquer pessoa pode ter a sinusite? Não, o bebê não tem os seios da face. Então, é até um diagnóstico muito comum de vir errado para o consultório. Crianças menores de 3, 4 anos de idade ainda não têm os seios. Então, não tem como ter sinusite por não ter a cavidade ainda, né? A cavidade começa a se formar, são bolhas de ar na face, que começa a se formar por volta dos 4 anos de idade para frente. E aí, é muita dor que a pessoa sente? Nem sempre. Nem sempre? Às vezes, o único sintoma da sinusite é uma tosse. Quando dá muita tosse, dá pouca dor. Porque o catarro desce e causa tosse. Se o catarro desce, ele não dá pressão, né? Então não dá tanta dor de cabeça. A gente tem aqui a Rejane de Beraba. Oi, Rejane, obrigada, viu, por participar. Ela tem sinusite, passa muito mal, não pode nem dormir com a janela aberta, porque sabe que vai piorar. Ela queria saber sobre quais remédios pode tomar. Aí só com indicação mesmo, né, doutor Augusto? Por incrível que pareça, de cada 10 pacientes que me procuram com sinusite, que não sara porque não é sinusite. É um diagnóstico muito comum ser feito errado. Então, às vezes, a pessoa tem apenas a rinite alérgica e o nariz entope, muita coriza, muito catarro mais aquoso e às vezes não é sinusite. Um erro comum também, problemas dentários, né? Pessoas têm um simples erro de oclusão, um blocozinho que você põe no dente mais alto, às vezes vai dar dor na face, muito parecido com sinusite. Então, realmente, o tratamento de sinusite mesmo, que vai ser o uso de antibióticos e tudo, precisa de um médico avaliar. Né? Tem que ter aquela disciplina e tem que ter um critério. O William de Araguari está assistindo o programa nesse feriado. Queria saber de você o seguinte, Augusto. Tem como evitar um resfriado e a sinusite, principalmente? Tem. É o resfriado, alimentação correta, lavar bastante as vias aéreas. A gente aproveita hoje o programa para ressaltar que agora o nosso inverno que está começando, ele é muito mais seco do que frio. Sim. Né? E esse clima seco aumenta demais a incidência de sinusite. Então, de junho até setembro, a incidência de sinusite aumenta muito, por causa do clima seco. Seco demais, né? Então, é importante lavar o nariz com soro fisiológico, nebulização é muito importante, pôr um umidificador no quarto, não hoje. Ainda está chovendo, quando secar. Né? Quando a gente perceber que está mais seco, né? Eu tenho aqui, olha, o Edeir, ele perguntou o seguinte: a rinite altera a pressão? A rinite não. Às vezes, os tratamentos de rinite, aqueles remédios de pingar no nariz, o vasoconstrictor nasal, que pinga para desentupir, aqueles remédios contêm adrenalina e eles podem sim aumentar a pressão.
Então tem que também ter critério aí, né? Olha, quem também está em casa assistindo nesse feriado é a Meire e ela disse que sofre muito com a sinusite. Ela queria saber o que faz para evitar as crises. Muitas pessoas têm sinusite de repetição porque tem às vezes um desvio de septo nasal, as carnes esponjosas, que é o termo popular, aumentadas, os cornetos, e às vezes precisa realmente de uma avaliação médica. Até lá, evitar o uso de descongestionantes. Esses remédios para gripe, muito comuns, eles secam muito a secreção. Então, aquela secreção que seria mais aquosa, você tomando um descongestionante, um antigripal com um comprimido, aquela secreção vai ficar muito espessa e fica presa. Então, às vezes, a sinusite é causada por uso de medicamentos. E evitar qualquer medicamento, né? Só aqueles que vocês realmente recomendam, porque a gente ainda tem esse hábito, e agora com essa questão, né, do frio, desse tempo mais seco, as pessoas vão se automedicando, Augusto, que brasileiro é um bom risco, né? Que é um risco, não pode de jeito nenhum. Você falou dessa questão da oscilação térmica, e nesse período, eu pelo menos percebo muito isso, assim. À noite, o nariz resseca, que fica difícil respirar, e é uma queixa que eu percebi aqui também no WhatsApp. O que a gente pode fazer para melhorar isso? É o soro fisiológico? Soro fisiológico. É o umidificador? O soro fisiológico, toma o cuidado, que às vezes a pessoa compra um soro na farmácia, tem pessoas que aplicam com a própria mão, né? Então, às vezes, vai levar bactérias para dentro do nariz. Exatamente. Usar aplicadores, soros que já vêm com aplicador próprio para o nariz. A umidificação é muito importante. O soro fisiológico através de nebulização, que é a maneira correta, porque vai nebulizar, vai chegar em pulmão, vai atingir vias aéreas superiores e pulmão, né? Então, a hidratação é o que pode ser feito. Pode ser feito. Eu estava lendo a matéria para a gente conversar, né? Para a gente conversar aqui hoje. Chá de gengibre com limão pode ajudar? Não existem trabalhos científicos específicos sobre isso. Eu tenho hoje um intercâmbio muito grande com a Alemanha, e a Alemanha é o centro da fitoterapia, Olha que é surpreendente, né? Mas é muito difundido. O que se pensa na Alemanha é que se uma planta pode fazer bem, ela pode fazer mal. Se é remédio, tem efeitos principais, mas pode ter efeitos colaterais. Então, a indústria farmacêutica, a medicina alemã, pesquisa muito se o gengibre é remédio, qual seria a dose dele que é remédio. Entendi. Né? Se você acredita que é remédio, é importante saber a dose. O chá, por exemplo, ele feito de folhas hidratadas, da folha verde, ele praticamente não tem efeito medicinal. Aquele chá que você apanha lá no quintal e já coloca direto na água quente, é quase que um suco da folha. Então, o remédio fitoterápico, ele é feito de folhas desidratadas. A sabedoria popular prova isso. Se você for no raizeiro, ele te vende as raízes já desidratadas, né? Então, se alguém quiser tomar um chazinho, seria bom de pendurar as folhas no varal para secar, né? Para fazer o chá da folha desidratada, né? Algumas dessas plantas, a gente tem usos aí há tantos anos, que a gente sabe que não chega a fazer mal, mas algumas dão taquicardia, algumas dão arritmia cardíaca. Então, assim, não é muito comprovado o efeito sem um cálculo da dose. O ideal seria, então, isso que você falou, a gente hidratar as nossas vias agora com soro, manter as mãos... Beber bastante líquido. Beber bastante líquido, não se automedicar. Principalmente. Né? E cuidar dessas crises aí. Quando tem uma pergunta aqui, antes da gente encerrar, é da Renan, ela disse o seguinte, que ela sofre com sinusite, mas mesmo medicada, as crises não passam. Tem alguma coisa que precisa ser avaliada? Talvez a cirurgia que mais evoluiu na nossa área, na otorrinolaringologia, é a cirurgia de sinusite. Nós temos orifícios muito pequenos por onde entra ar para essas cavidades. Se esses orifícios obstruem, a pessoa vai ter sinusite de repetição. E aí, na tomografia computadorizada, você consegue ver se esses orifícios estão permeáveis ou não. E quando estão obstruídos, uma cirurgia muito simples, sem corte, toda feita por dentro do nariz, resolve o problema definitivamente. Vale ressaltar que a minoria dos casos é cirúrgico. Mas quando é cirúrgico, o resultado é muito bom. Muito bom. Chegou uma pergunta agora pela nossa página no Facebook, a Luhan Machado está me passando. Qual a quantidade, Luhan, você pode repetir para mim, por favor?
Qual a concentração ideal do cloreto de sódio no spray? 0,9%, que é o soro fisiológico. Existem no mercado os soros de 3%, que é para pós-operatório apenas. Então, às vezes, a pessoa acha que quanto mais forte, melhor. Não é verdade. Então, é o soro fisiológico, 0,9%. Muito boa essa dica. Quero muito agradecer a sua participação nesse feriado aqui, doutor Augusto César Borges, que é otorrino, e esteve com a gente aqui hoje. Obrigada, viu, doutor Augusto? Um bom feriado, viu? Obrigado.